Bem-vindo à Fast Talk da JETV. Uma rainha para a história. O Reino Unido festeja por estes dias o jubileu de platina de Isabel II. São 70 anos no trono e uma longa história que se confunde com a história recente do Reino Unido. Mas afinal, quanto custa manter uma família real e quanto rende a realeza aos cofres do Estado britânico? Para esta reflexão temos connosco Alberto Miranda, é jornalista e comentador, especializado em famílias reais e autor do livro As 10 Monarquias da Europa. Obrigado, Alberto, por estares connosco Obrigado. nesta Fast Talk para ajudar a perceber um bocadinho de todo este contexto da realeza e de como é que mexe também com os números, que esse é, de facto, um dos aspectos mais interessantes daquilo que vamos discutir aqui. Mas primeiro gostava de te perguntar, o mundo todo está a assistir a este jubileu da Rainha Isabel II. Pergunto se este tipo de celebrações ajuda a fortalecer aquilo que é o papel da monarquia no Reino Unido. Com certeza. A rainha celebra, de facto, 70 anos de reinado. Ela tem 96 anos, ela é rainha desde os 25 anos. Hoje estão reunidos em Londres qualquer coisa como 8 milhões de pessoas. E indo a números, que é uma coisa interessante, 8 milhões de pessoas, imagine-se o que é que isso traduz em comércio, em turismo, em alojamento, e não só. Nos célebres souvenirs, toda a gente vai querer ter uma recordação deste jubileu, do jubileu de platina. Canecas, t-shirts, bonés, ímãs de frigorífico, caixas de bolachas, eu sei lá, há todo um conjunto de memorabilia que foi feita para esta celebração. E muitos britânicos reuniram-se de facto para ver a rainha, porque é uma oportunidade única de haver num clima de festa. O potencial é de facto enorme e aqui até podemos recorrer a alguns números que já têm alguns anos. É um estudo que já tem 5 anos, é 2017 da Brand Finance, que na altura avaliou quanto é que uma empresa teria de investir para ter uma marca que tivesse uma reputação semelhante à monarquia britânica. Na altura a conclusão que se chegou é que esse valor teria de ser de 78,6 mil milhões de euros, de facto é uma soma considerável, sendo que na altura também estes números estão completamente desatualizados, assumimos isso desde já, uma vez que o estudo tem 5 anos, que o contributo para a economia do Reino Unido, da monarquia, era de cerca de 2,1 milhões de euros. O que eu te pergunto, Alberto, é que nós temos de facto este peso de 70 anos de Isabel II. Como é que se vai manter todo este entusiasmo, toda esta dedicação quando já não existir Isabel II? A monarquia inglesa vai sobreviver depois de Isabel II. Isabel II, agora em fevereiro, quando fez 96 anos, fez um statement. Ela fez um comunicado onde disse que depois dela, quando chegar a vez de Carlos, portanto, depois dela, quando chegar a vez de Carlos, significa quando ela morrer, ela quer que Camila seja rainha. A monarquia vai continuar, a monarquia inglesa vai de facto continuar, não tínhamos dúvidas. Só que o reinado de Carlos vai ser um reinado muito mais curto, porque ele tem 73 anos. Isabel II tem um reinado de 60 anos, é um recorde absoluto. Portanto, o reinado de Carlos vai ser muito mais curto. Espera-se um novo refresh na monarquia, fala-se muito neste refresh, nesta contenção de despesas da família real, encurtando os números ativos da família real, e por isso o núcleo duro será Carlos e Camila e depois William com Kate e os filhos. Mas é curioso, a propósito de falarmos dos custos, e tu há pouco falavas disso na introdução, é curioso que o custo das monarquias é um tema quase tabu, mas que desperta muitas paixões, porque as pessoas gostam de saber quanto custa a manutenção da família real. E, curiosamente, no livro que eu fiz, este que falaste, nas 10 monarquias da Europa, eu tenho aqui um capítulo que fala mesmo disso, quanto custa as famílias reais. E a família real inglesa custa a cada súbdito por ano qualquer coisa como 1,5 €. Não é a mais cara, não é a mais cara. O reino da Holanda, dos Países Baixos, custam 2,3 euros, para termos uma ideia. E, para comparação, só para um termos mais pequeno, em Espanha, a manutenção da monarquia custa 80 cêntimos.
Isto quer dizer que, de facto, o peso para cada contribuinte por ano não é grande. Os britânicos identificam-se com a monarquia, identificam-se com a rainha, eles estão em festa. Estes 8 milhões, o mundo inteiro está em festa. Por isso é que nós estamos hoje aqui a falar, eu e tu, as televisões, os rádios, todo o mundo está a falar de Isabel II. De facto, é a mulher mais popular do século, é a mulher mais popular do mundo, mais famosa do mundo. Não tínhamos ilusões. E estas festas, este jubileu, mas não só, a simples vida da monarquia contribui e muito para a manutenção da economia britânica e do turismo. Falaste aí do teu novo livro, o livro foi lançado recentemente, As 10 Monarquias da Europa, onde traças aqui um cenário muito completo daquelas que são precisamente as 10 monarquias que neste momento despontam na Europa. Pergunto, pela tua experiência em analisar os temas da realeza, como é que é vista isto, já não só no Reino Unido, como noutros países também, já falaste aí de alguns valores, mas como é que os países encaram estas monarquias ao nível dos gastos, ao nível daquilo que podem trazer naquilo que é o tal ideário daquilo que é a realeza e de querer saber mais sobre a família real. Como é que tu vês o futuro da monarquia daqui a, sei lá, 10, 20 anos, por exemplo, Alberto? As 10 monarquias da Europa vão estar presentes daqui a 10 anos, sem dúvida. Mesmo em Espanha, onde há uma certa facção de oposição à coroa, eu creio que as 10 monarquias da Europa estão muito arraigadas no espírito das pessoas. Também um bocadinho à imagem, e tudo isto se justifica um bocadinho como na Inglaterra. Há uma identificação, há uma projeção, há a manutenção também do turismo, do contributo para o turismo. Não é em vão, todas as pessoas quando vão a Londres querem fazer uma fotografia no Palácio de Buckingham. E o mesmo se passa quando vais a Bruxelas, quando se vai à Noruega, à Dinamarca, inclusive à Holanda. E o que é que isto significa? Significa que o chefe de Estado, que é hereditário, ou seja, que não é eleito por voto popular, consegue reunir ao longo de gerações um entusiasmo permanente. E isto é transversal nas 10 monarquias da Europa. Nós temos que pensar que Espanha, Inglaterra, o Mónaco, depois as monarquias do Benelux, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo, a Escandinávia, a Dinamarca, a Noruega e a Suécia, e por fim o Liechtenstein, que é menos conhecida, mas que também tem um aspecto curioso em termos de economia, que já vou falar desse aspecto. Estas monarquias sobreviverão ao longo dos tempos e contribuem, de facto, para impulsionar o turismo, o comércio local. E o que é que acontece? Porquê? Porque as pessoas identificam-se com os soberanos, partilham as alegrias quando há os casamentos, partilham as tristezas quando há separações ou quando há mortes. A morte do marido da Rainha de Inglaterra foi um acontecimento de grande comoção e, sobretudo, num contexto em que o povo não pôde ser à rua para partilhar porque estávamos em pleno Covid. E, portanto, isto também acontece na Holanda. O aniversário do rei, o dia de anos do rei da Holanda, de Willem-Alexander, é uma festa popular onde ele se imiscui, participa nas festas e o povo adora vê-lo. Esse lado humano, o povo adora ver o lado humano, identifica-se de facto. Há pouco estávamos a falar, eu quis falar do Liechtenstein, que é uma monarquia. É um principado, está situado entre a Áustria e a Suíça, e este principado do Liechtenstein não custa um cêntimo aos contribuintes, imagina. É a única monarquia na Europa que não custa um cêntimo aos contribuintes. A própria família, os Liechtenstein, a família tem o nome do país, em Inglaterra são os Windsor, em Espanha são os Bourbon, no Liechtenstein a família tem o nome do país, são os Liechtenstein. A família principesca do Liechtenstein faz questão de se manter a ela própria, ou seja, para não contribuir para um peso aos contribuintes. E para terminar, ainda a propósito de toda esta euforia das monarquias e dos balanços, temos que pensar um bocadinho no que é, de facto, o que é uma monarquia. A monarquia significa que o cargo do chefe de Estado é hereditário, é herdado. Repara, nós estamos na Europa da igualdade, da liberdade, onde uma profissão que é exercida por herança
é uma coisa única, só existe no mundo, na Europa, estas 10 monarquias onde isso é possível. E tu repara, a Holanda é super liberal e, no entanto, faz questão de manter esta tradição. Certo, certo. As monarquias da Dinamarca que pregou o valor da liberdade e da igualdade como o valor supremo da felicidade, e onde tudo é igual, todas as pessoas são iguais, eles fazem questão da manutenção da família real dinamarquesa. E a rainha da Dinamarca é homóloga da rainha de Inglaterra, faz também este ano 50 anos que chegou ao trono. Os governantes vão e vêm e as coroas permanecem. Alberto, muito obrigado por nos teres trazido aqui a este tema e por discutires connosco, de facto, toda esta problemática associada à realeza, e que é, de facto, um universo fascinante. Muito obrigado pelos teus esclarecimentos e por esta análise. Eu é que agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Acompanhe estes e outros temas em jtv.pt e em Jornal Económico. Até à próxima.